abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nossas crianças estão saindo. Se Deus quiser, irmãos, logo vão ter bastante salas. E aí vai ficar mais melhor, né? Para cultuar, para eles cultuar. Um espaço que tenha a condição de recebê-los bem. Hoje nós não temos, mas eu creio que logo nós teremos. Mateus 16, irmãos, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 18, que diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu vou focar apenas no texto que diz: edificarei a minha igreja. Amém? Nós vamos orar antes dessa noite de oração. Vamos continuar orando. Eu não tenho notícia do pai da irmã Preta. Alguém tem notícia do pai da irmã Preta? Não sei se está internado ainda, se saiu. Vamos continuar orando por ele. E vamos orar também para a irmã Josina, irmãos. Eu fui lá levar ceia hoje para ela e soube que no mês passado, no mês de janeiro, o seu filho Messias faleceu, que morava aqui na cidade, e ninguém soube, parece, não soube, e outros não souberam, o Berval também não soube informar. Vamos orar para Deus continuar consolando a irmã Josina e todos os seus familiares. Vamos dar uma olhada para estar fazendo essa oração. Presença, Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor. Pai Santo, eu creio que o Senhor tem abençoado a vida dos teus filhos, Senhor. Por isso aqui eles estão nesta noite, Pai. E abençoa também a vida da tua serva, Pai, que tem passado por momentos difíceis, Senhor. Pai Celestial, conforte aquele coração, meu Deus. E neste momento também eu te peço, usa teu filho, meu Pai, para falar poderosamente aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele vai fazer aquela pergunta: o que diz os homens, quem diz os homens que eu sou? E os discípulos vão lhe responder, uns João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então vai perguntar: e vocês quem dizem que eu sou? E então Pedro vai responder que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então diz: você disse uma grande verdade que não foi revelada pela carne ou sangue, mas pelo meu Pai. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é a afirmação de Pedro, tu és o Cristo. Sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. O Senhor edificou a sua igreja. A igreja, ela não pertence a um homem, a igreja não pertence a uma família, a igreja não pertence a uma instituição, a igreja pertence a Cristo. Quando o Senhor diz, eu edificarei a minha igreja, é óbvio que Jesus não está falando de uma igreja local, uma igreja denominacional. Não, ele está falando do corpo místico, da igreja universal, dos crentes de todas as épocas e eras, que não importa a denominação que ele está congregando, mas que ele teme a Cristo, guarda a palavra de Cristo. É esta igreja, a igreja universal,
o corpo místico de Cristo sobre a terra. Então ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos na Bíblia, então, na eclesiologia, o ensinamento de uma igreja local e de uma igreja universal. Igreja local é esta aqui que nós estamos hoje. Isso aqui é uma igreja local. Alterosa, uma igreja local. Batista, uma igreja local. Presbiteriano, uma igreja local. São pessoas que professam a fé em Cristo, que se reúnem numa denominação. Mas o que faz, ou a igreja, que o inferno não resiste, não é a denominação, não é placa da igreja, mas é a igreja, é o crente, lavado, remido no sangue de Cristo, que vive uma vida santa diante de Cristo, confessando e professando Ele e vivendo para Ele. Mas o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja. Qual é a finalidade de Cristo edificar a sua igreja? Ele edificou, ele levantou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos a inauguração da igreja. E essa igreja se espalhou pelo mundo, pelo tempo, pelo milênios. E hoje ela encontra ativa, viva, professando a Cristo. Mas qual é a função da igreja? Por que ele edificou a sua igreja? Porque ele criou a sua igreja? Porque ele fundou a igreja? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel de cada um de nós como crente, como igreja de Cristo Jesus? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesta noite, sobre as funções da igreja. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para ocupar um banco, nós não estamos nessa terra para ocupar um espaço, para fazer peso sobre ela, não. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão, nós temos um objetivo. O Senhor nos deu funções para nós desempenharmos aqui na terra. O Senhor deixou ordenanças para a igreja, mas o Senhor também deixou funções para esta igreja. Quando nós falamos de ordenança, nós estamos falando do batismo, nós estamos falando da Santa Ceia. Essas ordenanças têm que ser praticadas na igreja. Essa ordenança tem que ser observada na igreja. Mas o Senhor também, Ele nos deixou funções. E quando nós falamos de funções da igreja, nós falamos que a igreja tem uma função para cima, a igreja tem uma função para dentro e a igreja tem uma função para fora. Então essas três funções, para cima, para dentro e para fora, a Bíblia nos incentiva a praticá-las e a cumpri-las. A primeira função da igreja é para cima. Isso quer dizer que a primeira função da igreja é adorar a Deus. Nesse sentido, a igreja é a restauração do plano de Deus na criação do homem. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, quando o Senhor, reunido Pai, Filho e Espírito Santo, Ele diz: façamos o homem. No grego ali a palavra é antropos. E uma das traduções desta palavra no literal é aquele que olha para cima. Porque quando Deus fez o homem com o objetivo de o adorar, de o bendizer, de ter um relacionamento com Deus. É por isso que diz a Bíblia que em toda a viração da tarde o Senhor vinha dialogar, conversar com, a Bíblia diz, com Adão e com Eva. Porque a vontade de Deus é que o homem tenha esse relacionamento com Ele. A vontade de Deus ao criar o homem é que o homem possa andar olhando para cima, ligado nele, ligado com Ele, cumprindo com o propósito de Deus na sua vida. Então a primeira função da igreja, ou o primeiro propósito da igreja é louvar a Deus, é bendizer o nome do Senhor. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, por 3 vezes Paulo ele vai falar sobre isso. Por exemplo,
No capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirido, para louvor da sua glória. Então a função da igreja é adorar a Deus, e nisso ela é restauração do propósito de Deus. Então Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele morre, ele derrama o seu sangue para nos restaurar a Deus. E nesta restauração, para que nós possamos adorar a Ele, para que nós possamos ser o louvor da sua glória. Pedro, ele vai dizer no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para exaltar o nome de Deus. A nossa função primordial é esta: adorar a Deus. A nossa função primordial não é participar de um culto, porque nós viemos aqui para nos edificar mutuamente. Mas o primordial na nossa vida é aonde nós estivermos, nós adorarmos ao Senhor. É por isso que aquela mulher samaritana, ela perguntou para Jesus: aonde nós devemos cultuar a Deus? Aonde nós vamos adorar a Deus? É no templo em Jerusalém? Ou é no monte Gerizim, aonde está o templo construído pelos samaritanos? Nós adoramos em Jerusalém ou em Gerizim? Jesus fala assim: olha, nem aqui e nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aonde nós estivermos, a nossa vida tem que ser uma adoração a Deus. Quando Paulo ele diz em Romanos capítulo 12, para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele não está falando deste momento que nós estamos aqui. Não, ele está falando do nosso cotidiano, de todo momento da nossa vida. Nós estamos aqui, nós estamos em casa, nós estamos no trabalho, nós estamos na escola. Aonde nós estivermos, a nossa vida tem que ser uma adoração a Deus. Então, primeiro, a igreja, ela é chamada nessa função para cima, em adorar a Deus. Mas como é que a igreja adora a Deus? Primeiro, a igreja adora a Deus em comunidade. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, vai dizer assim, Lucas narrando: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a igreja, ela adora na individualidade, ela adora. Nós adoramos na nossa individualidade, mas a igreja também é chamada para adorar em comunidade. O que nós fazemos aqui nesta noite é isso. Nós adoramos na nossa individualidade, na rua, em casa, onde nós estivermos, mas nós também somos chamados para adorar em comunidade. Aquela adoração individual, ela sobressai a esta adoração em comunidade. Claro que sim, porque ali é o cotidiano, ali reflete a sua intimidade com Deus. Mas todavia, não quer dizer que nós não devemos estar em comunidade adorando a Deus.
Isso não quer dizer que nós não, ou que nós podemos desvalorizar ou não valorizar este momento de adoração em comunidade. A igreja primitiva, ela se reunia em comunidade para adorar e bendizer o nome do Senhor. É por isso que o escritor aos Hebreus, porque essa questão de muitos crentes não querer cultuar não é de hoje. Isso aí é antigo, desde o início da igreja. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer para não ser o nosso costume, como o de alguns que não cultuam na igreja, que não se preocupem em cultuar, em estar no templo. Ele diz, vocês não devem ter esse costume, porque o costume bíblico é nós nos reunir em comunidade, para em comunidade nós adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. Isso é comparado a uma brasa. Quando você tira esta brasa ali daquela churrasqueira, o que acontece com ela? Ela vai se cobrir de cinza até que ela apaga. Mas quando você pega aquela brasa que se apagou e você lança de novo, novamente no meio das brasas que estão incendiadas, ela volta a pegar fogo. Quando você fica apenas na individualidade, falta o compromisso da comunidade. Porque, e eu vou dizer daqui a pouco, que é em comunidade que nós edificamos um ao outro. Então nós devemos cultuar na nossa individualidade, mas nós também devemos cultuar e adorar a Deus em comunidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós não podemos desmerecer os momentos que nós passamos na casa de Deus, porque é aqui que nós mutuamente nos edificamos. Segundo, a igreja também, ela adora com música. Quando nós estamos adorando na nossa comunidade, para dentro, nós adoramos a Deus também com música. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, 19, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Depois em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, a música, ela exerce um papel importante no nosso culto, na nossa liturgia. É uma pena que nem todos que foram chamados para a área de música têm a consciência da importância que ele tem na igreja. Quando eu vejo alguns músicos nossos que não valorizam o privilégio que Deus lhe deu de ser um músico na igreja, eu fico triste. E eu não sou músico. Eu fico triste. Porque o maior privilégio que uma pessoa pode ter, que tem o dom de música, é tocar na igreja e adorar a Deus. Uma pessoa que canta, que recebeu o dom de Deus de louvar, e muitas vezes não valoriza isso que o Senhor nos deu. Quando nós estamos cantando os hinos congregacionais, o que são os hinos congregacionais? É aquele que todos nós cantamos juntos, os hinos da harpa. E muitas vezes nós não valorizamos mais o louvor da harpa na igreja. E nós queremos substituí-los por músicas e por talvez ritmos individuais, em que somente eu irei tocar e ninguém irá cantar. Não, a igreja tem que valorizar. Aquele que recebeu a chamada para tocar e recebeu o dom e Deus lhe capacitou, você tem que se esforçar na música. Pessoas que têm o dom de cantar, canta maravilhosamente bem, mas é preguiçoso no ato de ensaiar para cantar. Eu costumo dizer a algumas pessoas assim, irmãos, ora para que Deus receber meu louvor. Eu não oro para Deus receber louvor de ninguém. Porque quem tem que orar a Ele, quem tem que se dedicar a Ele, não adianta eu orar se aquele coração não pagou o preço, não se dedicou, Deus não vai receber mesmo. Se eu errar, os irmãos me perdoam, eu não perdoo. Porque eu prego, eu canto de vez em quando aqui, sou ruim e erro. Que eu não sou de cantar, eu não sou de ouvir música,
anuncia dentro da igreja. Mas a minha função que Deus me chamou foi pregar. Imagina eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, eu não me preparei nada, eu não estudei, eu não orei, não busquei a Deus. Os irmãos comem aqui o que eu vou ofertar aqui e dá glória a Deus. Quem vai gostar? Eu ficar aqui 1 hora enchendo linguiça. 1 hora falando coisas com coisas sem nexo. Eu tenho que dedicar horas e horas de estudo para vir aqui falar 45 minutos. São dias estudando. Agora, a pessoa foi chamada para cantar, fica o dia inteiro fazendo qualquer coisa, não se dedica, não paga o preço. Aí depois quer que eu perdoo ele se ele errar? Não, hein? De modo algum. Eu tenho que entender que a música, ela não apenas ficará nesse plano material e físico. A Bíblia fala que a música inunda o céu, continua no céu. Diz que tem 24 anciões que se dobram, 4 seres viventes que se dobram diante de Deus e o adoram dia e noite. Agora, eu fui chamado para louvar e eu não vou me dedicar a isso? Eu fui chamado para tocar meu instrumento na igreja e eu não vou me dedicar a isso? Não, meu querido. O nosso ato de trabalho é um ato de adoração a Deus. Todo mundo que está trabalhando, porteiro, quantas vezes está correndo para lá e para cá, não consegue prestar atenção no culto. Ele está adorando a Deus com o seu trabalho. Os oficiais do templo trabalham a Deus, ou glorificam a Deus com o seu trabalho. Tudo isso tem uma preparação para oferecer o melhor para Deus. Nós também adoramos a Deus pela oração. Mateus 6, 9 ao 13. Tem a oração do Pai Nosso, em que o Senhor Jesus, no versículo de número 14, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Aí no versículo 17, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém. A oração é um louvor. A oração, nós expressamos o nosso sentimento, mesmo aquela oração que é para pedir, mas o fato de você orar crendo que Deus está te ouvindo, é um ato de adoração. Paulo vai dizer ainda em Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando eu faço oração intercessória, eu estou adorando a Deus. Salmo 141, versículo 2 diz: suba a minha oração perante tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como o sacrifício da tarde. O salmista, ele compara a oração como incenso que ele era queimado diante de Deus, no altar do incenso, diante da cortina do lugar santíssimo. O sacerdote tinha que ir lá e queimar todo dia incenso que subia como um cheiro suave. E ele compara a oração como esse incenso que sobe diante de Deus. E ele vai dizer que o levantar de mão, quando você está orando e você levanta a mão, Deus recebe como sacrifício da tarde, o sacrifício da hora nona. Naquele momento em que era ofertado o último cordeiro do dia, queria queimar a noite toda. O salmista diz: quando eu levanto a minha mão, que eu estou orando, que eu estou buscando a Deus, Deus recebe como sacrifício da tarde. Então, nós adoramos a Deus com o nosso louvor, nós adoramos a Deus com a nossa oração, e nós também, em comunidade, na igreja, para dentro, nós adoramos a Deus, ou para cima, nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E aqui é complicado, né? Porque nós não gostamos que mexe no nosso bolso. Só que a Bíblia diz que a nossa oferta e o nosso dízimo é ato de adoração a Deus. É por isso que vai dizer em Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros.
e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando eu trago meu dízimo, quando eu dou a minha oferta, eu estou honrando a Deus com aquilo que Deus tem me dado, com os bens que Ele tem me dado, eu estou honrando a Deus. Malaquias 3, 8 e 10, não há nem necessidade de eu falar. Quando o Senhor, Ele chama os adoradores do período de 470 a.C., pós-cativeiro, Ele os chama de ladrão, porque eles não estavam trazendo o dízimo e a oferta. Então, nessa minha adoração, na função da igreja para cima, eu adoro a Deus em comunidade, eu adoro a Deus individualmente, eu adoro a Deus em comunidade, eu adoro a Deus com as minhas orações, e eu também adoro a Deus com os meus dízimos e oferta. Mas a segunda função da igreja é para dentro. Quando nós falamos para dentro, nós estamos falando em comunidade, vivendo em comunidade. A Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 4, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe, aqui no grego, torpe, é sapo morto. Imagina o fedor. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está dizendo que a segunda função da igreja é edificar-se mutuamente. Ele está dizendo que quando eu vou falar com meu irmão, a minha palavra não pode ser palavra torpe, não pode ser palavra que ofende, que machuca, palavra que faz com que os nossos irmãos desviem da fé. Ele diz que a nossa palavra tem que ser palavra que traz edificação, tem que ser palavra que traz graça àqueles que ouvem. Queridos, quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão com as nossas palavras? Quantas vezes o nosso irmão vem machucado para nós, e ao invés de nós curar as feridas deles, nós abrimos. A nossa função é edificar um ao outro. Nessa edificação, muitas vezes, eu tenho que abrir mão dos meus pensamentos. Eu tenho que abrir mão das minhas certezas em favor do meu irmão. Quando a Bíblia diz, olha, se para o teu irmão é pecado comer carne, então por amor a ele, vai comer legumes. É você abrir mão da tua convicção em prol, em favor do irmão que é mais fraco. E muitas vezes nós batemos o pé na nossa convicção e nós não temos misericórdia do nosso irmão. Nós não estamos cumprindo com a segunda função da igreja, que é edificar mutuamente, edificar um ao outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que é isso? É eu edifico você com aquilo que Deus me deu, e você me edifica com aquilo que Deus deu para você. Eu não posso esconder o que Deus me deu, se aquilo edifica você. E você também não pode esconder aquilo que Deus lhe deu, se aquilo edifica a mim também. Edificai-vos uns, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. É um edificando ao outro. Quando você lê Malaquias, capítulo 3, o povo meio desesperado, aqueles que eram fiéis, perdendo a fé, o Senhor diz, cada um diga ao seu companheiro. O Senhor ouve e o Senhor atende. O que é isso? Você tem que edificar o teu irmão. Edifica-vos uns aos outros, com as palavras de Deus. Deus está ouvindo, Deus está contemplando, Deus tem um memorial diante dele, Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Mas muitas vezes a nossa palavra é o contrário. A nossa palavra fere, a nossa palavra mata, a nossa palavra machuca, a nossa palavra corta, a nossa palavra ofende de tal forma que nós perdemos o nosso irmão. Paulo diz assim, olha, eu fiz de tudo para todos, para que, se possível, pudesse salvar alguns. Eu pergunto para mim, assim como eu pergunto para você, você está fazendo de tudo para salvar o teu irmão?
Você está fazendo de tudo para ajudar o teu irmão. Paulo ainda vai dizer em Romanos 14:19: assim, pois, seguimos a paz com todos. Ou melhor, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aquilo que eu estou fazendo está trazendo paz e edificação? Está. Então vamos ajudar. Eu lembro aqui de duas histórias. Primeiro diz que havia um reino, e o rei tinha o costume de passear com seus ministros na carruagem. E um dia ele está passeando, e ele vê um homem esfregando as suas costas numa árvore. O homem está sozinho, ele está se coçando e esfregando na árvore. O rei chama o seu ministro de finanças, chama aquele homem e diz assim: olha, pega esse homem, dá para ele uma terra, dá para ele condições para plantar semente, dá para ele um valor em dinheiro para ele poder subsistir até que a sua plantação venha dar fruto. E tinha um casal olhando aquilo, e disseram para o outro: olha, o próximo dia que o rei for passar, vamos fazer a mesma coisa. Quem sabe ele dá tudo isso para nós. Na outra semana o rei vem vindo com a carruagem, eles vê, e eles então correm, e começa o homem de um lado, a mulher do outro, se esfregando na árvore. O rei para a carruagem. O rei chama o seu ministro da justiça, chama aqueles homens, aquele homem, aquela mulher, e diz: pega esse casal, prende eles, dê 40 açoites neles, e deixa eles presos. Os outros ministros que tinham visto o que ele fez na semana passada, falou: rei, bem, semana passada um homem na mesma árvore se coçando, o senhor mandou dar tanta coisa para ele, agora esses dois estavam aqui, o senhor manda prender e açoitar. Ele disse: sim, aquele homem da semana passada só era ele, agora esses dois tinham um outro. Por que um não coçou o outro? Muitas vezes o nosso egoísmo em não querer ajudar o nosso irmão traz maldição para nós. Eu estava lembrando hoje de uma história que é contado por o rabino Newton Bonder. Ele tem uma trilogia: a cabala do dinheiro, a cabala da comida, a cabala da inveja. E na cabala do dinheiro, quando ele está falando, tratando sobre negócios, ele conta que um rabino teve o privilégio de ser conduzido por um anjo ao inferno e ao céu. Diz que quando esse rabino chegou no inferno, tinha uma grande mesa com toda a comida das mais deliciosas, mas as pessoas lá gritavam, gemiam, e ele não entendeu muito bem, até que ele chegou mais próximo e viu que os cotovelos eram virados para trás. Então eles não conseguiam pegar a comida e comer, e eles gritavam e gemiam, porque eles não conseguiam se alimentar, apesar de ter toda aquela mesa com toda aquela comida das melhores que tinham da terra. E ele então foi levado para o inferno, ou para o céu. Chegou no céu, tinha música, tinha cânticos, a grande mesa, a mesma comida que tinha no inferno tinha no céu. E ele notou que também no céu todo mundo tinha um cotovelo virado para trás. Poxa, mas no inferno todo mundo está virado com o cotovelo para trás, ninguém consegue comer, e estão gemendo, gritando e praguejando. Aqui no céu, a mesma mesa, a mesma comida, todo mundo tem o cotovelo para trás. Mas como eles estão cantando? E quando ele chegou mais perto, ele viu que a pessoa não conseguia trazer a comida na sua boca, mas ele pegava, colocava na boca do outro, e o outro colocava na boca dele. A questão da individualidade é terrível. Quando você é individualista, quando você não se preocupa com o bem-estar do seu irmão, com a edificação espiritual do seu irmão, por mais que você tenha, você vai estar no inferno. Mas quando você se preocupa com o bem-estar do teu irmão espiritual,
e você ajuda na edificação dele, quanto por menos que você tenha, você sempre vai estar no céu. A questão é como você está encarando esta responsabilidade, esta função para dentro. Você usa para edificar, eu devo abrir aqui um parênteses. Eu não estou falando nem de questão material aqui, porque essa igreja é um exemplo de oferta em favor da vida do outro. Prova disso é nesse final de semana, né? Em que os irmãos ofertaram com R$3.950 para abençoar a vida do pastor Douglas. Teve aquele que deu pouco, teve aquele que deu muito, mas todos contribuíram. E nós pudemos enviar essa oferta. Eu coloquei lá no grupo o vídeo dele agradecendo com a Sofia, suas bochechas inchadas, mas agradecendo ao que a igreja fez por eles. Não só ele, nós temos exemplos, e eu pego a minha própria vida aqui. Essa igreja é uma igreja abençoadora. Eu estou falando aqui estritamente na questão espiritual, em eu ajudar o meu irmão, e eu trabalhar em favor da saúde espiritual do meu irmão. E isso falta muitas vezes na igreja. Então a igreja tem uma função para cima, de adorar a Deus. Adorar com oração, adorar com música, adorar com seus bens. Mas a igreja também tem a função para dentro, que é edificar-se mutuamente, um edificar o outro. E querido, eu lhe pergunto, o que você tem sido na vida do teu irmão? Você tem sido um profeta de bênção na vida dele? Ou você tem sido um profeta de maldição na vida dele? Você tem usado a tua boca para proferir palavras de bênção sobre ele e sobre ela? Ou você tem usado ou permitido que o diabo use a sua boca para amaldiçoar o teu irmão? A função da igreja é abençoar. Tiago diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não pode sair bênção e maldição. Ou eu abençoo meu irmão e sou bênção, ou eu amaldiçoo porque eu sou maldição. A Bíblia fala, o Senhor Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio. Então se eu estou praguejando meu irmão, é porque dentro do meu coração só tem coisa ruim. Mas se eu estou bem dizendo a vida do meu irmão, é porque no meu coração só tem coisas boas. Quem entende isso, diga amém. Mas a igreja tem a terceira função, que é para fora. Se para cima ela adora a Deus, se para dentro ela edifica-se mutuamente, para fora ela prega a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem que Pedro diz que nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Não é para ficar sentado dentro da igreja, não é apenas para nos edificar aqui dentro, não é apenas para adorar a Deus aqui dentro, mas para sair lá fora e transmitir a palavra de transformação. Pregar a palavra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda em Marcos, texto conhecidíssimo, que é essa ordem imperativa do mestre, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há um livro antigo, já não se faz mais traduções dele, que diz: ganhando almas lá fora, onde os pecadores estão. Eu fico admirado que todo mundo quer usar tribuna para pregar, para cantar, para testemunhar. Mas quando nós fazemos um culto numa casa, não vai ninguém. Quando nós levamos um aparelho, convidamos para um culto ar livre, ninguém quer.
Um dos maiores trabalhos da igreja ficou para trás, porque ninguém quer fazer. Pregar o evangelho ao pecador que está lá fora. Nós brigamos para usar o púlpito, quando nós deveríamos brigar para poder pregar lá fora. Nós não falamos mais para o nosso conhecido. Nós não falamos mais para um vizinho. Nós não pregamos mais para ninguém. Nós estamos vivendo a época da igreja de agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, porque ele não testifica mais de Cristo, seja por palavras ou seja por ações. Alguém diz: prega o evangelho, e se necessário, usa a palavra. Porque primeiro nós pregamos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta. E depois, se necessário, nós abrimos a boca para falar. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Atos capítulo 2, que a igreja primitiva, ela se reunia em comunidade, e diz, o versículo de número 47, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Eles olhavam para a igreja, eles viam a vida em comum daquela igreja, a comunhão daquela igreja, e então, eles começaram a querer ser como eles, e todo dia, o Senhor acrescentava à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Queridos, nós somos deficitários na área da pregação do evangelho aos pecadores. Nós somos a geração Jacó. Eu preguei aqui um dia, a geração Jacó, aqueles que não eram para ser e são, não era para nós sermos salvos. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, e nós só somos porque os que eram seus não receberam, mas ele deu direito a todos o que nele crê de ser chamado filho de Deus. O evangelho chegou a nós. O evangelho chegou a nós com sofrimento, com mortes, com mártires, que foram mortos cerrados ao meio, queimados, que foram mortos ao fio da espada. Homens que não temeram homens a não ser o seu próprio Deus, e pregaram o evangelho tempo e fora de tempo. Paulo diz a Timóteo: pregue tempo e fora de tempo, não se importando com as suas vidas. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração de homens e mulheres que foram ganhados para Cristo através de sofrimento de outros. Por que não lembrarmos os sofrimentos do pastor José Alves, fundador desse ministério? Tacaram pedra, perseguiram, deram tiro. Quando chegou, o padre proibiu todo mundo de dar casa para ele morar, emprego para ele trabalhar. E hoje o campo de Alterosa é um campo de mais de 40 congregações. E hoje nós não queremos pagar o preço que é exigido para que o evangelho continue alcançando. Sabe o que eu mais ouço aqui nessa igreja? Que eu já ouvi várias vezes aqui nessa igreja, porque eu mais ouço, eu estou, hipérbole, né? Mas que eu ouvi muito aqui nessa igreja, é que essa igreja não precisa pregar, porque os próprios filhos dos crentes vão encher a igreja. Filho de peixe não é peixinho. Tem pessoas na igreja encanados e sendo enganados. Enganados, enganando, melhor dizendo. Estão na igreja porque foi filho de crente, se formou, está aqui, mas nunca teve um encontro real com Cristo. A salvação, ela é legítima na vida daquele que teve um encontro com Cristo. Não daquele que batizou porque chegou aos 12 anos tem que batizar. Não, mas daquele que batizou porque teve um encontro com Cristo e disse: eu sou salvo. Eu amo a Cristo.
Nós estamos confiando nos quase 100 crianças que nós temos, para essa igreja chegar a quase 400 membros. Enquanto nós deveríamos pregar. Nós somos ovelhas. E ovelha produz ovelhas. Se cada um de nós lutasse para ganhar uma alma no ano, não haveria tempo para nos comportar. Mas nós não preocupamos com isso. Nós estamos preocupados com uso e costume. Nós estamos preocupados em criticar alguém que não tem o nosso costume. Nós estamos preocupados em lançar fora quem não tem o nosso costume. Mas não estamos preocupados em ganhar almas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque a Bíblia diz que as balanças do Senhor são fiéis. A balança de Deus não é enganosa. E vai chegar um dia que Ele vai pesar cada um de nós. E tanta coisa que nós falamos, vai se provar que não teve valor nenhum e peso nenhum no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos cumprir com essas 3 funções da igreja. Para cima, adorando a Deus. Para dentro, edificando mutuamente. E para fora, pregando àqueles que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que aquele que ouve entende. Ou aquele que ouve e não entende é como a semente que caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que aquele que ouve e entende, na mesma parábola do semeador, aquele que ouve e entende é a semente que caiu em terra boa e produziu fruto. Se você ouviu esta mensagem, e se você entendeu ela, nós daremos frutos ao Senhor. Aquele que ouve e pratica é como o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos e entendemos, nós damos fruto. Quando nós ouvimos e praticamos, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Que assim seja, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. O Adriano vai estar louvando a Deus mais um dar. E enquanto ele louva o Senhor, nós vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e oferta para manutenção.